No vídeo de hoje você vai aprender a falar de passado em inglês. Então, se você tem dificuldade para formular frases no passado, fica comigo até o final que você vai sair daqui sem nenhuma dúvida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na hora de falar de passado é o verbo que a gente vai usar. E aqui a gente vai usar o mesmo verbo de duas formas diferentes, que é o was e o were, que eles são a forma passada do verbo to be. Então, igual vocês conseguem ver aqui nessa tabela, a gente tem o verbo no presente e o was e o were servem para falar de passado. Então, sempre que a gente estiver usando um desses verbos, quer dizer que a gente já está se referindo ao passado. Então, quando é que a gente vai usar o was? Quando é que a gente vai usar o were? Aí, nesse caso, a gente vai voltar para essa tabela que a gente viu antes, que vai ser o seguinte. Quando a gente estiver falando I, he, she ou it, a gente vai usar o was. I was, he was, she was, it was. E aí, quando a gente estiver falando dos outros pronomes, you, we e they, a gente vai usar o were. Então aqui a gente vai ver uns exemplos de frase que você pode usar para falar de passado. Repita comigo para você já praticar a pronúncia e pegar o significado. I was tired yesterday. She was at school. You were at the party. You were late. E aqui, o que significa o was e o were? Que agora você já sabe que tem que usar eles. Mas o que eles significam? Como ele é o passado do verbo to be, eles significam we ou estive, né? Que é o passado de ser e estar. Então aqui a gente tem as traduções aqui entre parênteses que justamente mostram isso pra gente, que serve como fui ou estive, estava, né? No português. É muito comum, tá? É um erro muito comum a gente trocar os dois aqui na hora de falar. Então falar I were, you was, inverter quando a gente usa o was e quando a gente usa o were, é um erro muito comum dos brasileiros. E aqui, se você fala desse jeito, de forma errada, é capaz que as pessoas vão te entender do mesmo jeito. Não vai fazer muita diferença na hora da compreensão, mas é interessante a gente falar do jeito certo, né? Então, lembrando, I, you, I, he, she, it, was, you, we, they, were. E aí a gente também tem as negativas do was e do were, que são muito simples. A gente acrescenta o not na frente, seja do was ou seja do were. Por exemplo, I was not tired. They were not ready. E aí, o que a gente pode fazer? Ao invés de falar completo, a gente pode a forma contraída, que é um pouco mais casual, um pouco mais informal e um pouco mais usada nos diálogos do dia a dia, que é wasn't e weren't. Então, I wasn't. They weren't. A gente também pode usar desse jeito para soar um pouco mais natural. E além da afirmativa e negativa, a gente também pode usar o was e o were para fazer perguntas. E como é que a gente faz isso? Muito simples, tá? A gente pega eles e joga lá para o começo da frase. E pronto. A gente faz uma pergunta desse jeito. Como, por exemplo, was she at home? Were you at the game? Então, só de colocar lá no começo, a gente já consegue fazer uma pergunta com was e com were. E aqui a regra não muda, tá? A gente vai usar o was para os mesmos que a gente usava antes, a gente vai usar o were para os mesmos que a gente usava antes também. Não muda em nada. Então, sempre que você estiver falando sobre alguma coisa, por exemplo, o lugar que você estava ontem, o jeito que você estava se sentindo no passado, ou ontem mesmo, né, que é no passado, falando algo que aconteceu, você vai usar esses termos que a gente está vendo. Por isso que é tão importante saber o was e o were, porque eles são muito usados no dia a dia. Então, situações reais que a gente pode usar são as seguintes. I was at the gym. We were on vacation. It was cold last night. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de frases reais que é muito comum da gente falar no dia a dia. Então, assim, é importante dominar isso porque faz uma parte muito grande dos diálogos em inglês no dia a dia. Seja mais informal ou até em casos formais mesmo, mas é um vocabulário que a gente vai usar bastante para conversar. Então agora eu vou deixar um quiz aqui para vocês responderem, tá? Para poder treinar. Eu quero que vocês completem nos comentários aqui com as respostas e eu vou corrigir se for necessário. Vocês vão ter que completar a frase aqui com was e com o were. As frases são I at the store, they happy, and he at the party. Vai estar passando aqui no slide para vocês, então completem essas frases com was e were
do jeito correto, comenta aqui embaixo para mim que eu vou corrigir se precisar. Então, nesse vídeo você aprendeu a falar um pouco de passado com o was e com o were e pegou a diferença também deles para o presente, né? A gente viu lá no começo do vídeo a tabela que fala do to be no presente e a tabela que mostra o to be no passado, né? O comparativo entre as duas. Então agora você já consegue falar um pouco de passado, seja um passado de 10 anos atrás, ou seja, ontem, ou até mesmo hoje, na hora do almoço, que já passou. Então, se você gostou desse vídeo e se foi útil para você, eu peço que deixe seu like para me dar aquela moral. Se inscreve no canal aqui que você aprende inglês comigo toda semana. E agora você não vai mais confundir o was e o were. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.